Oi, bom dia. Hoje são 15 de junho de 2016. Em tese, hoje é o último dia para serem apresentadas as sugestões referentes à minuta proposta pela DFPC quanto ao novo R105, o decreto 3665 de 2000. Se você ainda não sabe o que é esse decreto, dê uma olhada nos nossos vídeos anteriores. Esse decreto é o causador dos maiores problemas sobre armas no Brasil. Tudo aquilo que você tem vergonha de dizer sobre armas no Brasil, aquela coisa que você sente vergonha para tratar, foi inventada pelo Exército e é mantida pelo Comando Logístico, hoje sob o comando do excelentíssimo senhor General Teófilo. Pois bem, hoje é o último dia 15. Então, se você ainda não mandou a sua sugestão, mande lá pro e-mail que eu vou deixar aqui as suas sugestões quanto às mudanças na minuta proposta no R105. O Instituto de Defesa oficialmente não vai apresentar uma sugestão por vários motivos. Primeiro, eu recebi incontáveis, dezenas, talvez centenas de mensagens de pessoas que estavam encaminhando suas sugestões para lá. E obviamente que isso vale muito mais que uma sugestão do próprio Instituto de Defesa. Segundo, foi dado o prazo de 5 dias, do dia 10 ao dia 15, para a análise desse texto. É óbvio, ficou evidente que o compromisso destes senhores não é em ouvir os anseios populares. Eles estão se travestindo de democráticos, estão fingindo que vão ouvir os nossos anseios. Pois veja só, se eu, que trabalho exclusivamente com isso, não consegui ler as propostas que me foram apresentadas, quem dirá estes militares neste período, entre aspas, de 2 semanas que eles têm no cronograma deles para apresentar o que foi proposto? É claro que não. Em outras palavras, se este prazo efetivamente for cumprido e se o texto efetivamente apresentado for, no mínimo, ou for parecido com o que está na minuta do R105, ficará comprovado o escárnio, o pouco caso, a falta de consideração do Comando Logístico da DFPC com o povo brasileiro, com o interesse público, com o Brasil. Eu acredito que ao longo desses últimos vídeos e dos últimos dias, desde o dia 10 aqui, aliás um pouquinho antes, a gente conseguiu comprovar de modo a não deixar dúvidas que o texto apresentado, o R105 proposto naquela minuta tão agressiva, está diametralmente oposto ao que é exigido pelo brasileiro. O excelentíssimo senhor General Teófilo fez diversas publicações nas suas redes sociais e a única coisa que o Brasil esperava que ele dissesse, ele não teve coragem de dizer. O que nós, brasileiros, gostaríamos de ouvir era o seguinte: não se preocupem, senhores brasileiros. Eu, General Teófilo, ciente das minhas atribuições e no exercício das competências a mim delegadas, farei todo o possível dentro da lei para atender às suas demandas de flexibilização da legislação. Mas não, General Teófilo não falou isso em nenhum momento. Pelo contrário, ele apresentou lá na página dele do Facebook uma série de esclarecimentos que tenta tirar do R105 uma série de atribuições que sim são conferidas ao decreto 3665 de 2000. Não tem como fugir. Hoje, na verdade, nos próximos dias, o futuro do excelentíssimo senhor General Teófilo e do Brasil serão sim decididos. Este homem, General Teófilo, pode ser lembrado como herói ou como vilão, depende do que ele, ninguém mais, fará em relação ao R105. Se por um lado ele apresentar alguma coisa parecida com o que tem lá, se você, policial, morrer por conta em defeito no seu equipamento, a culpa não é de determinada fábrica, a culpa é do excelentíssimo senhor General Teófilo, que terá mantido as restrições a importações. Se você tiver dificuldade para comprar sua arma para a prática do tiro, a culpa será do excelentíssimo senhor General Teófilo. É claro que eu acredito, eu tenho que acreditar com convicção que o General Teófilo refletirá sobre o tema e aceitará sugestões de modo a flexibilizar essa legislação. Em 2014, eu fui à DFPC e protocolei um tanto assim de papel, que fundamentava, por meio de história, estatística, ciência
filosofia e vários outros aspectos, como a forma como é administrado o controle de armas no Brasil não funciona. Eles deram de costas para mim, não deram atenção ao texto, apresentaram a portaria 51. O que aconteceu? Não funcionou. Eu avisei, não vai funcionar, não funcionou. Hoje eu aviso, o novo R-105 como está, não vai funcionar. Adivinha só o que vai acontecer se insistirem nesse texto? Ele não vai funcionar. Mas, ainda em 2014 foram feitas várias audiências nas regiões militares para ouvir as partes interessadas quanto ao texto. É curioso, porque para essas audiências eles se chamaram apenas clubes e entidades de tiro, como se todo o povo brasileiro não fosse diretamente afetado pelas portarias. Ignoraram o brasileiro, trataram o brasileiro apenas como clubes e determinadas entidades. Ridículo. Enfim, sabe o que eles consideraram as sugestões? Porra nenhuma. Eles estão se travestindo de democráticos. Eles falam que vão ouvir o que nós falamos, mas na prática eles ignoram solenemente o que nós falamos. Veja bem, as nossas demandas são absolutamente claras. Nós não queremos o R-105 proposto. Nós não queremos burocracia. Nós não queremos a diferenciação entre categorias de pessoas, de brasileiros, entre policiais, entre CACs, entre cidadãos. Não há que se fazer essa distinção quando todos eles cumprem exatamente os mesmos requisitos, que não são poucos, para a prática do tiro, para a aquisição de armas. Chega de excesso burocrático, nós já falamos. Portanto, se o texto ficar apresentado, for mantido nos termos que estão, ou sequer parecido com os termos que estão, fica comprovado o escárnio, a má-fé, a incompetência, o descaso. Eu espero estar absolutamente errado. Eu espero ser humilhado e ver o Exército fazendo um brilhante papel quanto ao R-105 e atendendo todas as demandas. Eu gostaria de ser escrachado pelo comando logístico, mostrando, esfregando na minha cara um papel absolutamente motivo de orgulho para o Brasil. Eu gostaria de ver isso, mas com base no que eu tenho visto nos últimos dias e nos últimos anos, tudo indica que eu vou estar enganado. Se assim for, nós trabalharemos dentro do judiciário para reverter de imediato qualquer medida nesse sentido e dentro do legislativo para tirar de uma vez por todas as atribuições de controle de armas da DFPC, que, mais uma vez, se e apenas se mantiver o texto parecido com o R-105 proposto, mostrará que não tem competência nem responsabilidade para tratar dos interesses de armas do Brasil. Se você ainda não mandou a sua sugestão lá para o e-mail proposto pela DFPC, mande agora. É provável que eles não tenham tempo para ler até o dia 30, quando deveria ser apresentado, né? Mas nós temos que fazer a pressão. Acesse lá, acesse também o Facebook do General Teófilo, que tem, digamos assim, tentado manter o máximo de transparência nas ações dele, muito embora estejamos todos já decepcionados com a falta de atitude do general em relação a estes anseios e demandas que são claras, mas vamos acreditar nele ainda mais um pouco. Hoje, a partir de hoje, General Teófilo decide como ele será lembrado no futuro. Como general que teve a oportunidade de fazer alguma coisa e se agarrou fazendo o melhor possível para este Brasil, ou como homem que teve a oportunidade para salvar vidas, para recuperar o orgulho do Brasil em relação a essa legislação e se omitiu. General Teófilo, agora é com o senhor. Unidos somos invencíveis, inscreva-se nesse canal. Esta novela do R-105 ainda não terminou. Este é o episódio 9, mas ainda vem aí muitos episódios. Inscreva-se no canal Feliz Instituto Defesa, www.defesa.org. Meu nome é Lucas Silveira e unidos nós somos invencíveis.